Muito bem, boa noite novamente a todos. Eu vou projetar aqui a tela. Estamos começando o nosso estudo intitulado Revelação. Apenas para contextualizar para quem está chegando aqui agora, nós estamos falando a respeito dos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. No primeiro, nós estudamos que o sofrimento será o primeiro passo dos filhos de Deus, na preparação para uma missão muito particular e muito especial. No segundo passo, Daniel, ele teve um momento chave para decidir o que ele faria com o meio onde ele se encontrava, as circunstâncias, e ele decidiu, junto com seus amigos, não se contaminar. Nós vimos de que Deus tem uma jornada para os filhos de Deus, para justamente colocá-los diante, vocês estão vendo aqui uma ilustração, apenas para vocês pensarem nisso, para colocá-los diante de governadores, prefeitos, amigos, colegas, familiares, vizinhos, para que você e eu possamos ser luz. Então, o estudo de hoje, nós vamos falar a respeito da revelação. Como Deus agiu com um homem ímpio, o rei Nabucodonosor, como ele queria atingir o coração dele, como ele foi avançando bem aos poucos, de forma muito pessoal, conhecendo o coração desse rei, e como é tão interessante como Deus já tinha preparado Daniel para essa missão. É lógico que ele enfrentou uma situação totalmente nova, vocês vão ver nesse estudo. Então, nós vamos tentar sempre fazer aquela aplicação, né? Estamos falando de volta ao futuro, porque olhamos para o passado e nós vamos tentar entender o que a história desses dois homens que estão aqui falam a respeito de você, que está representando a Daniel, e Nabucodonosor está representando aquele amigo, familiar, né? Autoridade, vizinho, todas as pessoas que você influencia de alguma maneira, para que você leve o conhecimento do Deus verdadeiro a essa pessoa. Então, esse vai ser o foco do nosso estudo. Eu vou parar de compartilhar e nós vamos pedir para abrir sua Bíblia, tá bom? Eu sei que todos aí estão com sua Bíblia. Vamos para o capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Eu sei que a Adriana orou, mas como a gravação a gente está iniciando recentemente, me permita só fazer mais uma oração bem curtinha, por favor. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, ao abrir a Tua palavra, nos suplicamos a bênção do Teu Santo Espírito para que possamos extrair lições para a nossa vida nos tempos difíceis que estamos vivendo. Confiamos na Tua misericórdia, perdão e poder, ó Deus. São bênçãos que nós pedimos a todos que estão ouvindo, a todos que assistiram essa gravação. Atinja eles, Senhor Deus, com Teu amor, Tua proteção. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Daniel 2:1 diz o seguinte: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sonho. Essa história é muito intrigante. Eu creio que a maioria de vocês conhece, mas nós vamos aqui resumidamente, para que todos entendam, né, à medida que nós formos avançar. Deus vai enviar um sonho para Nabucodonosor a respeito do futuro. De repente, o rei se esquece do sonho e ele fica perturbado e ele manda chamar os seus conselheiros, pede para eles revelarem o sonho e a interpretação. Ao eles não conseguirem, ele manda eles matar todos esses homens. E então se forma uma trama e a partir de um sonho, muitas pessoas estão correndo risco de morte. Esse é o resumo do capítulo, tá? Então, nos detalhes, vamos entender algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa é que Deus, antes de querer revelar o futuro, porque vocês vão ver
no próximo estudo, que é a continuação deste, que Deus, através daquele sonho, queria revelar o futuro das nações. Mas antes de revelar o futuro para o rei, Deus queria se revelar para o rei como um Deus que conhece o futuro, que cuida dos seus filhos, que é fiel para com eles. Então, percebam que o Deus, ele primeiro mostrou um milagre, entre aspas, pequeno, né? Não existe milagre pequeno, mas se a gente puder falar dessa maneira, Deus concedeu 10 vezes mais capacidade para esses meninos que escolheram o Deus de Israel. Então, ali o rei, no mínimo, pensou, olha, tem algo especial com esses meninos e muito mais algo diferente com esse Deus. Porque nenhum outro Deus fez isso com os outros meninos. Ok? Então, no mínimo ali ele já pensou. Esses meninos são especiais, não é? E o Deus deles é um Deus particular. Ok? Então, na sequência, Deus, imagine como começa a trama, né? Estamos falando de uma ameaça de morte contra os sábios. E ali Daniel estava incluído. Então, quem queria queria criar um problema contra Daniel? O inimigo. Sim, não era Deus. O plano de Deus não era matar a Daniel com a ação que ele teve, né? Enviando o sonho para Nabucodonosor. Porém, vejam como a trama, né, o grande conflito se inicia como uma ação divina. Nesse momento, nós poderíamos dizer o seguinte, da situação que estamos vivendo, quem teve a ação para tudo que está acontecendo hoje? Estamos falando da pandemia. Será que quem teve a ação foi o inimigo? Ou quem está agindo, né? Quem está movendo as fichas no grande conflito foi Deus. Quem movimentou? Vocês vão perceber ao longo da história da Bíblia que é Deus quem toma a iniciativa e é o inimigo que é colocado em xeque. Poucas vezes, né, Deus permite que o inimigo tome uma ação para então ele reagir. Porque Deus sabe os movimentos que o inimigo fará, porém o inimigo não sabe quais os movimentos que Deus fará. E com isso não estou dizendo que Deus enviou a pandemia. Apenas estou dizendo que Deus permitiu que muitos de nós fôssemos despertados para um tempo onde o dinheiro não vale nada, a nossa saúde vale muito, a nossa família, as incertezas em relação ao futuro devem ser depositadas apenas nas mãos de Deus. E se tem algo que eu estou pensando muito é como está a minha relação com Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque daqui a algumas semanas eu posso ir para um hospital e pode ser que não saia dali. Então é um tempo de reflexão. Quem tomou atitude, o inimigo ou Deus? Pense nisso. No caso do sonho foi Deus. Deus enviou o sonho e o rei reagiu em liberdade. Deus não obrigou, não conduziu, não mexeu nas escolhas do rei, porém o rei se perturbou. Se perturbou, e ali nós vemos uma reação natural de um rei, não é? Então, Deus tem muitas maneiras de reagir, de agir quando se trata para salvar os seus filhos. E aqui nós estamos falando de um candidato a filho de Deus, porque Nabucodonosor era um ímpio, era um pagão, mas ele era candidato ao reino dos céus. Algo muito interessante é que Deus considera o pensamento de cada indivíduo, porque o contexto, a Bíblia indica, de que Nabucodonosor estava pensando em relação ao futuro. O que vai ser do meu reino? Quem vai vir depois? Meu filho vai ter condições de continuar o meu mandato? Será que tudo que eu conquistei vai para as mãos de um outro rei, de outra nação? E ele pensando na beleza do império, nos muros tão bonitos e grandes, enormes da Babilônia. E ele preocupado com o futuro, né? Olhando no pôr do sol, imagino eu, chegou a noite e
com esses pensamentos, ele se deitou e então Deus, ouvindo os pensamentos, né, lendo os pensamentos, lhe deu esse sonho, falando a respeito exatamente do que ele estava pensando, o futuro. Então, Deus responde os pensamentos do rei com um sonho. Deus personaliza a resposta que ele envia para as pessoas de forma muito particular. Então, o interessante é que Deus dá o sonho e também manipula ali nos neurônios, né? E Deus retira da memória o sonho. Vejam a ação, né? Sutil de Deus. A palavra que aparece ali é tipine. Quando você vê a palavra perturbado, né? A tradução literal seria os pés começam a bater. É como se fosse que ele estivesse nervoso, né? Os pés começam a mexer, os joelhos a encostar e ele está ansioso, ele está nervoso, ele está perturbado porque ele quer saber o sonho, pois ele se esqueceu, e ele quer saber a interpretação. A única coisa que fica na mente dele é que era deslumbrante, impressionante o sonho que ele teve. Então, se nós pudéssemos falar algo a respeito do que nós estamos vivendo e comparar com o momento em que Nabucodonosor viveu, nós poderíamos fazer a mesma pergunta: o que vai ser do futuro? Não é verdade? O que vai vir depois da pandemia? Quando a pandemia vai terminar? Como vai ser o novo normal? O que eu faço com os meus investimentos, com os meus empregados? Como o meu chefe vai me tratar? O que a empresa vai fazer comigo? O que devo fazer para me precaver com o que vai vir? A crise vai continuar? Ela vai se aprofundar? Quando que o Brasil vai reagir e o mundo? Nós vamos todos para um buraco econômico? E como será a saúde? A vacina vai resolver o problema da pandemia? Vocês concordam que todos nós estamos pensando no futuro e Deus está lendo os nossos pensamentos? Porque Deus é onisciente e ele ao mesmo tempo pode ler todos os nossos pensamentos. E Deus quer revelar coisas para você e para mim. Deus é muito pessoal, não se esqueça disso. E uma coisa muito interessante, porque você pode dizer assim, né? Mas tudo bem, mas Johan, você não está dizendo de que Daniel representa os filhos de Deus? Por que agora você está nos comparando com Nabucodonosor? Porque nos últimos 3 anos eu tenho ouvido vários relatos e tenho visto de que cada vez isso está sendo mais frequente. Deus está revelando-se através de sonhos para pessoas do mundo inteiro. Pessoas de nações não cristãs, árabes, muçulmanos estão recebendo sonhos específicos em relação a Jesus, a Bíblia, e Deus está se revelando. Interessante que está usando a mesma estratégia de ler os pensamentos, tocar o coração através de sonhos. Aí vem uma pergunta muito interessante. Como é que Deus tocou o seu coração? Foi de uma forma muito sutil, você atendeu a um chamado de um sonho, um pensamento que disse para você procurar uma igreja, ler a Bíblia, orar, ou você precisou sofrer um pouquinho, né, apanhar da vida para então entender de que você nunca deveria ter se afastado dos caminhos de Deus. Então, uma aplicação para os nossos dias, como Deus trabalha com seus filhos. Percebam que para nos enviar a uma missão, Deus primeiro nos prepara. Sofrimento, decisão. Eu estava enganado há alguns anos atrás, porque eu achava que a qualquer momento Deus poderia me colocar diante de um desafio de morte, de provação, da guarda de um dia de adoração. E eu achava que eu estava pronto, né? Eu era um Pedro da vida. Quando você é mais novo, você acha mais que você sabe mais do que realmente você sabe, né? E quão enganado eu estava. Quando eu fui ver em Daniel de que Deus tem um caminho, uma jornada para os seus filhos. E Deus quer preparar você e eu para levarmos uma mensagem que deverá chegar ao mundo inteiro. Os Nabucodonosores estão ali por ali esperando receber uma mensagem. Tem muita gente que recebeu o sonho, mas não chegou alguém batendo na porta da casa para dizer e explicar a interpretação. E você e eu somos convidados para sermos esses Daniéis dos últimos dias.
Então, percebam que Deus colocou em xeque o inimigo através de um sonho. E ele conta com a liberdade de escolha dos ímpios, né, daqueles que não conhecem ainda a Bíblia, a palavra de Deus, para tomar uma ação, uma atitude. Deus queria salvar Babilônia, Israel e levar com a sua verdade todas essas pessoas. Muito bem, vamos ler o versículo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, que declarassem ao rei e os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Interessante que eles obedeceram, né? Vamos aqui analisar bem rapidamente quem são esses personagens: magos, astrólogos, caldeus, tá bom? Porque para tudo na história existe uma aplicação. Os magos eram aqueles que trabalhavam com os ritos, com as superstições. Eles tinham cerimônias de adivinhação. Eles lançavam a sorte. Eles faziam a leitura, né? Os arqueólogos, o pastor Rodrigo Silva, ele comenta de que eles cortavam as vísceras de alguns animais e eles abriam as vísceras, né? E ali eles liam a disposição dos intestinos, como que o fígado, a forma dele, e eles estudavam isso, e eles tinham uma tabela comparativa para então predizer o futuro olhando para os restos desses animais. Então os magos eram aqueles que liam o futuro usando essas técnicas, né, daquela época. Os astrólogos, eles eram aqueles encarregados de fazerem predições utilizando os astros. Eles olhavam para os astros, estrelas, né, planetas, e eles falavam do futuro. Os médiums e os feiticeiros, eles utilizavam-se da comunicação com os mortos, ok? E os caldeus eram os pós-graduados, poderíamos dizer assim. O pastor Rodrigo Silva comenta isso, é interessante. Eles eram uma seita de filósofos que se dedicavam ao estudo de todas essas ciências, né? As naturais e as ciências das adivinhações. É interessante que todos os sábios da Babilônia, eles se formavam, a formação base, né, como se fosse a licenciatura deles, era a formação de mago, ok? Então, percebam que Daniel e seus amigos se formaram como magos. Daí em diante, os estudos avançavam e eles poderiam se tornar encantadores, caldeus, etc. Tá? Então, os magos e os feiticeiros, eles protegiam o povo dos demônios, ok? Na cultura deles, da Babilônia. Os encantadores, eles eram treinados para manter os deuses satisfeitos, ou seja, entregavam oferendas, etc. E os caldeus eram os intelectuais, os estrategistas, junto com o poder político da Babilônia, que eles controlavam os demais sábios. Ok? Então, o interessante que aí alguém pode perguntar, mas então você está dizendo que Daniel se formou como mago? Na escola, na Universidade da Babilônia, sim. Porém, ele não se contaminou. Ele teve oportunidade e ele reconheceu que ele não deveria aplicar as ciências da Babilônia. Aí eu pergunto para vocês, se Daniel teve a oportunidade de se contaminar e escolheu, né, percebam qual foi o meio que ali Babilônia tentou utilizar para mudar o caráter de Daniel. Foi a educação, sim? A educação da Babilônia levou a Daniel a um conhecimento daquela religião e cultura da Babilônia. E no nosso tempo, como tem funcionado? Como a Babilônia tem usado a educação para mudar a nossa mentalidade? Através da educação dos nossos tempos, da educação ocidental, eu sou levado a pensar de que existe uma pátria melhor? Ou eu sou levado a pensar de que é aqui que eu devo realizar meus investimentos, que eu devo me formar, pós-graduar, especializar e depois fazer uma carreira e me tornar um executivo?
Que tipo de pensamento tem colocado em nós a educação da Babilônia? A educação nos ensina a ser mansos e humildes, nos ensina a perdoar, a educação nos ensina a tratar e amar ao próximo, ou a educação nos leva a um espírito de competição, para sempre sermos os melhores, sobressairmos, meritocracia? O que tem feito a educação da Babilônia nos nossos dias com a nossa mentalidade? Interessante que Daniel não se contaminou. Sabe por que não se contaminou? Porque ele sabia quem ele era. Daniel sabia que era filho de Deus e descendente de Abraão. Um povo, ele pertencia a um povo escolhido. Eu pergunto para você, querido, você sabe quem você é? Porque quando nós perdemos a noção de qual é a nossa identidade, nós abrimos espaço para mudar a nossa identidade através dos caminhos que Babilônia oferece, educação, as 5 avenidas da alma, como a gente falou na semana passada. Quando nós perdemos o senso de identidade, nós esquecemos que somos filhos de Deus, linhagem escolhida, sacerdócio santo. Hoje, Babilônia está querendo mudar a sua identidade. Você vai permitir? Por isso, nós estamos estudando Daniel, para enxergarmos como no passado Daniel teve sucesso e quais foram as estratégias do inimigo naquele tempo. Uma aplicação que, infelizmente, tenho que fazer também é que tipo de pessoas aconselhavam as autoridades políticas daquele tempo. Vocês perceberam? Pessoas em contato com os espíritos dos demônios, falavam com os supostos mortos, né? Mas os mortos nada sabem. Pessoas que liam os astros, liam as vísceras dos animais, liam o futuro através das pedras, enfim, uma série de coisas. A aplicação que eu vou fazer, infelizmente, mas eu posso estar certo de que aqueles que estavam sendo aconselhados por aqueles sábios, esses sábios estavam em contato com os demônios. Eles tinham uma relação com o inimigo, ok? É uma conclusão muito simples que eu chego olhando para o passado. E eu sou levado a aplicar a mesma conclusão para o futuro. Quais são os conselheiros dos governantes dos nossos dias? Muitos pensam que são os cientistas, os sábios, os que têm conhecimento de tecnologia, mas nos nossos dias, queridos, pode ser que não apareça na imprensa, pode ser que não apareça no jornal, na TV, mas nos nossos dias, aqueles que estão em contato e relacionamento com o inimigo são os conselheiros dos nossos governantes, tanto de esquerda, de direita, de centro. Porque se Babilônia conquistou essas pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, elas estão mais próximas das vertentes, filosofias que foram criadas de alguma maneira pelo inimigo das almas. Hoje existe ou não um desejo de ler o futuro, pedras, horóscopos e diversas opções. Tem gente que se comunica com os mortos hoje, tem pessoas que tentam se comunicar com os mortos e tem sucesso no sentido de estão falando com alguém. A pergunta é, quem é que está respondendo para essas pessoas nesse tipo de comunicação? De onde estão tirando as decisões dos políticos de hoje e de amanhã, as atitudes para com os países? Ninguém fala e tudo isso está escondido, mas a Bíblia pode me levar a crer de que o príncipe deste mundo comanda aqueles que têm ânsia pelo poder, pela fama e pelo dinheiro. Ok? Então, não sejamos ingênuos achando de que no mundo da política, da governança, etc., e mesmo global, não estou falando do Brasil, existem pessoas bem intencionadas. Existem, mas é uma fração tão pequena que eles estariam tão fora do sistema que logo, logo eles seriam excluídos, tá bom? Mas o nosso assunto não é especulativo, não é a respeito de política e muito menos de como eles lidam com tudo isso. Então, o versículo 3 de Daniel, capítulo 2, diz de que o rei estava perturbado, novamente, né? Essa palavra é muito interessante. Ele teve um sonho e para saber o sonho,
né, o seu espírito se perturbou, diz o capítulo 3. É como se o coração dele estivesse batendo mais forte pelo desejo e pela vontade de saber o significado do sonho. Então, para o rei, o sonho e sua interpretação era muito importante. Um detalhe muito importante. O rei deveria ser a pessoa mais sábia dentre todos aqueles conselheiros. Agora eu pergunto para vocês, o que significava o rei admitir de que ele se esqueceu do sonho? Era um sinal de que, no mínimo, existia um problema com a mente e a capacidade intelectual do rei, ok? Então, ele tentou disfarçar, esconder, né, na autoridade dele, a falta de capacidade de algo básico, né? Se lembrar daquilo que você sonhou ontem, ok? Então, é interessante que o inimigo e seus súditos, agora eles são colocados em xeque. Veja como Deus começa a atuar. Deus queria desenmascarar os mentirosos, porque aqueles que são usados pelo inimigo, eles não falam a verdade, então eles são mentirosos. Toda especulação a respeito do futuro não era verdade, não era baseada na revelação bíblica. Então Deus estava querendo o quê? Salvar, atingir o coração de Nabucodonosor, ensinar uma lição para Daniel, desenmascarar os falsos profetas, poderíamos dizer assim, e Deus continua com o seu propósito. Vejam que Deus tem o controle das coisas o tempo todo, apesar de, por uma decisão humana, vários homens serem colocados em risco de morte. Vamos para o versículo 4, Daniel 2, versículo 4. Diz o seguinte: E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho, e os teus servos, e daremos a interpretação. Vejam que jogada que eles estão tentando iniciar aqui. Bajularam o rei, ó rei, vive eternamente, né? Você, muito sábio, etc. Vai saber que outras palavras eles usaram. Se você nos dizer o sonho, nós vamos interpretá-lo. Porque nós somos bons interpretadores, mas você precisa nos dizer o sonho. Olha, né? Vejam o início do diálogo. Então, e falando um pouquinho mais a respeito do plano de Deus. Deus estava colocando esses homens em xeque no âmbito, no ambiente e na especialidade que eles tinham. Quais eram os mais doutos para falar a respeito do futuro, se não eram eles? Vejam que interessante, eles foram apanhados, né, em maus lençóis, quando o rei perguntou para eles: me digam o sonho e me deem a interpretação. Esses magos deveriam revelar coisas ocultas, né? Eles deveriam tornar conhecidos os mistérios da humanidade, e eles poderiam até usar agentes sobrenaturais, né, para fazer isso. Mas não. Deus está atraindo os inimigos para uma batalha. E Deus tem um propósito com isso. Nos últimos dias, no Apocalipse, quando nós tivemos a oportunidade de estudar, Deus vai fazer o mesmo com os seguidores do inimigo. Deus vai atrair para um último conflito, para um Armagedon, para uma última batalha, uma última luta, e ele vai colocar em evidência de adoração todos aqueles seguidores do inimigo. E ali ele vai desenmascarar todos eles diante do mundo, e milhares de pessoas, reconhecendo o engano, sairão de Babilônia. Mas para isso, você e eu precisamos estar prontos. Quando, com muito mais intensidade do que está ocorrendo hoje, se cumpra o que estamos vendo que aconteceu no passado. Avancemos na leitura da Bíblia. Vamos para o versículo 5 e versículo 6, Daniel capítulo 2. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto tem-me escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um montouro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me
o sonho e a sua interpretação. Então, aqui o rei começa a admitir algo, a sua incompetência, né? Ele fala assim, me tem escapado, eu esqueci. Porém, ele parte para algo que só ele podia fazer, né? Usar a autoridade para ameaçar a, a vida desses homens. Versículos 7 e 8. Agora, com a resposta, nova resposta desses homens. Responderam segunda vez e disseram, olha, diga ao rei, eles já não estão bajulando mais, percebam, né? O diálogo começa a ficar mais duro, né? As palavras doces sumiram e agora eles falam, diga ao rei o sonho e os seus servos e daremos a sua interpretação. Então respondeu o rei, percebo muito bem, ele deve ter gritado ali, né? Que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Ou seja, vocês estão me enrolando, né? Porque se eu dizer para vocês qualquer coisa, vocês vão interpretar da maneira que vocês quiserem. Então agora eu percebo que se vocês não falarem interpretação, vocês são mentirosos. Vejam nas entrelinhas qual é o tipo de diálogo que o rei e esses homens estão tendo. Versículo 9 e 10. Veja que o diálogo já vai esquentando. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas. Vejam quão duro ele já é. E perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar a interpretação. Muito lógico, rei, né? Se vocês me falam o sonho que eu esqueci, eu vou ter certeza de que a interpretação é correta, porque vocês conseguiram lembrar o sonho que eu tive. Olha a resposta. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Que o rei está falando? A prova de que vocês vão interpretar corretamente é que vocês precisam lembrar o meu sonho. Qual a resposta deles? Olha, nenhum rei pediu algo semelhante. Nenhum rei foi tão incompetente ao ponto de se esquecer do sonho. O que você está pedindo é algo fora do comum. Você precisa lembrar seu sonho para que nós possamos interpretá-lo. Então, o diálogo terminou. Vocês perceberam? Um chamando o outro grupo de mentirosos e outro grupo já dizendo: você é louco, você é incompetente, esqueceu o sonho. Se você leu o versículo 11 comigo, ali diz o seguinte: porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é a carne. Então, tacitamente, esses homens reconheceram que não tinham nenhuma comunicação com os deuses, correto? Porque qualquer deus que eles estudavam e conheciam poderia ter revelado para eles. Então, eles estão dizendo assim: olha, não conseguimos falar com os deuses. Nada sabiam além que a sabedoria e o discernimento humanos poderiam oferecer. Ou seja, eles reconheceram: nós não conseguimos e nós podemos falar qualquer interpretação se você nos falar qualquer palavra do sonho, seja uma única palavra. Eu sonhei com pedra, eles poderiam inventar qualquer coisa como interpretação para esse sonho. Então, olha a resposta. E aqui eu queria fazer uma aplicação bem rápida. Apocalipse 17 fala a respeito da queda de Babilônia. Um dia Babilônia vai cair. E pouco antes de que ela caia, na verdade, o que faz ela cair é quando os políticos daquela época, porque Babilônia é uma união entre a religião e a política, quando os políticos perceberem de que os religiosos os enganaram, esse será o motivo principal da queda de Babilônia. E muitos conhecerão a verdade e milhares deixarão Babilônia conhecendo o engano.
Então, a união, a associação entre esses religiosos que nada mais seguem o inimigo e não o Deus verdadeiro, ela vai ser desenmascarada. A verdade vai chegar e os governantes, se apercebendo do engano, eles vão deixar a Babilônia e deixarão ela sem poder, sem exércitos, e ela ficará à mercê do castigo que Deus preparou para ela. Então percebam que nesse aspecto, no futuro, quando a Babilônia cair, será devido à bajulação, engano e mentira que os religiosos que promoverão essa união falsa entre a política e a religião, ele será o motivo principal para a queda de Babilônia. Versículo 12 e 13, Daniel capítulo 2. Qual é a resposta do rei? Acabou o diálogo, agora é partir para a briga. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros. O que eles queriam? Eles queriam matar todos os sábios. E os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e seus amigos estavam no grupo dos sábios? Sim. Pergunto eu, será que o tiro estava saindo pela culatra para a ação que Deus estava tomando? É lógico que Deus não queria matar o seu servo, o profeta Daniel. Mas vejam como a trama parece levar a uma situação complicada, inclusive para os filhos de Deus, por causa de uma escolha humana, de uma autoridade do rei naquele tempo. Aqui eu queria só abrir um parêntese para falar a respeito e conhecermos qual é a atitude dos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Nós seremos enviados para falar a respeito, para falar da Bíblia para esses homens. Qual é a palavra que me chamou a atenção no versículo 12 e 13? O rei se enfureceu. Ele começou a gritar e ele mandou matar. E ele criou um decreto. Existe uma parábola bem interessante que uma vez eu ouvi e nunca me esqueci. E tirei muitas lições a respeito dela. Não sei se vocês já conheceram e ouviram falar da parábola da carroça vazia. Acho que já contei ela em algum momento para alguns dos meus amigos aqui. Ela conta e diz de que estavam um pai e um filho à noite, na escuridão, numa região, num bosque, e pelo caminho que passava ali perto de onde eles estavam, começou a se ouvir um som de madeira, né? Raspando com madeira. Então, o pai falou assim, está vindo uma carroça. E o filho concordou. Ele falou, sim, pai, consigo ouvir os passos dos cavalos e também a carroça fazendo o barulho dela. Quando ela mais se aproximou, então o pai disse ao filho, ela está vazia. E aí ele perguntou, pai, como é que você sabe que essa carroça está vazia? Ele disse-se, porque ela faz muito barulho. Se ela estivesse cheia, não faria tanto ruído. A atitude do rei Nabucodonosor, e eu estou usando a Bíblia, os princípios da Bíblia, né, para dizer de que pessoas que são vazias de Deus e vazias por dentro, elas fazem muito barulho, muito ruído, elas gritam, elas perdem o controle, elas ameaçam, elas tratam mal os seus semelhantes, os seus familiares. Percebam que o rei não tinha Deus no coração, era ímpio, então ele se enfureceu, esbravejou, gritou, xingou e perdeu o controle. Os filhos de Deus, eles reagem com prudência, eles analisam, oram antes de tomar alguma atitude precipitada. Como é que um rei, em sã consciência, poderia mandar matar todos os seus conselheiros? O que poderia ocorrer com o seu reino? Perdeu ou não perdeu o controle esse rei? Muitos dos que estão lá fora, pode ser que tenham perdido o controle por causa da situação que está passando. E muitos, ao serem, né,
colocados em uma situação complicada, eles começam a demonstrar de que há um vazio dentro deles. Na medida em que eu levanto a voz e eu grito para com os meus semelhantes e para com os meus queridos, eu demonstro que o meu orgulho ainda está num grau que não deveria estar. Quando eu olho para essa história, eu vejo que eu preciso trabalhar com a minha carroça e preencher com o Espírito Santo, com as verdades e a bondade, misericórdia e os frutos do Espírito Santo, antes de gritar com aqueles que talvez eu amo tanto e que estão próximos de mim, e eu não deveria fazer isso, porque eles não merecem. Apenas porque eu estou nervoso, perdi o controle. Percebam que essa aplicação é tanto para os filhos de Deus quanto aqueles que ainda estão a caminho de conhecer a verdade. Paulo, ele se achava, né, Saulo, perdão, ele achava que tinha conhecimento de que os discípulos de Jesus estavam errados. E ele, imagino, ele dava ordens, ele corria, e ele tinha orgulho inflamado, e ele precisou cair em terra, sentir a poeira daquele caminho e ficar cego para reconhecer de que tudo que ele sabia não era nada comparado com o que Jesus estava preparando para ele. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que Deus precisou jogar, né, no pó da terra para que essas pessoas entendessem de que sem Deus elas não são nada. Nós precisamos cuidar do nosso caráter. E um dos principais problemas que fala a respeito do nosso caráter é o nosso orgulho. Muito cuidado, queridos, quando achamos que estamos a caminho dos céus e quando, na verdade, nós estamos demonstrando que a nossa carroça está vazia. Avancemos com o estudo. Percebam que Deus, até mesmo Deus e Daniel, foi colocado numa situação muito complicada. Será que Daniel morreria? Será que Daniel seria levado a morrer junto com os outros? E uma coisa que já começamos a aplicar para os últimos dias é que Babilônia trabalha à base de decretos. Esse é o primeiro decreto que Babilônia apresenta no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, um decreto de morte para matar os sábios. Nós ainda vamos chegar a um decreto de morte para uma falsa adoração, e nós vamos analisar em detalhe essa imagem e esse estátua. Mas é o primeiro decreto de morte, ok? Então percebam que existem alguns, não existe apenas um decreto, e existe uma aplicação também para essa situação. E é um problema sem solução. O que fazer? Quem vai interpretar o sonho? Quem vai lembrar um sonho? É uma crise de vida ou morte, né? Onde Daniel e seus amigos também estão ameaçados. Vamos para o capítulo 14 até o 16. Daniel, capítulo 2, versículo 14 e 16. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Qual foi a postura de Daniel? Se desesperou? O que você faria se você fosse ameaçado de morte? Gritaria, se angustiaria, choraria? É uma ameaça real. Ele prudentemente. Percebam, e aí eu conto um pouco da minha experiência, né? Quão enganado eu estava, né? Eu achava que seria colocado diante de um desafio, né, de adoração, quando eu ainda não tinha controlado o meu interior. Se eu não consigo controlar o meu gênio indomável, né, a minha personalidade, como eu poderia, diante de uma ameaça de morte, reagir com prudência? Por isso, Deus precisa levar, através do sofrimento e da decisão, os filhos de Deus para trabalhar o orgulho e o caráter. Versículo 15, 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Até parece que Daniel entrou calma, serenamente, e falou com ele e pediu tempo. Tempo. Foi prudente. Deus ainda não tinha revelado nada a Daniel. E ele não sabia se Deus revelaria. Que situação complicada e como Daniel reage pela fé. Versículo 17 e 18. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Que interessante.
nos últimos dias, nós precisaremos contar com amigos de verdade para as decisões que nós tomamos, seja dos investimentos, seja de uma saída de um grande centro, seja, né, para planejar morar num ambiente onde nossas famílias possam ter uma influência melhor. Vejam que nós precisaremos estar em comunhão com a igreja para nós compartilharmos os nossos sofrimentos e as ameaças que daqui a pouco Babilônia trará para cada um dos seus filhos. Que interessante, né? Ellen White até aconselha, né, de que deveríamos em grupos pequenos de algumas famílias e por afinidade conversarmos a respeito e em oração para que Deus nos conduza, né? Porque não é bom que um ou duas ou uma família se isole, né, e fique afastada do convívio, da comunhão dos irmãos. Versículo 17, para que pedisse misericórdia a Deus, ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Pergunto para vocês, Daniel era inimigo dos sábios e conselheiros do rei ou não? Eles eram os inimigos de Daniel, na verdade? Sim ou não? Não era a chance de Daniel ficar sozinho como sábio e destruir ou acabar com os seus inimigos? O que Daniel faz é pedir misericórdia, perdoar os seus inimigos, interceder por eles e pedir que eles não morram. Como está o nosso caráter? Será que nós ainda estamos com ódio daquele que nos deseja mal? Ou nós almejamos a salvação daquele que em algum momento nos fez sofrer ou nos causou angústia? Interessante que vejam para os passos que Deus está conduzindo esse homem e a Nabucodonosor, porque estamos aplicando duas histórias em paralelo, daqueles que ainda vão conhecer ao Deus verdadeiro e daqueles que estão a caminho da santificação e glorificação. É a primeira ameaça de morte que Daniel e seus amigos sofrem, ok? E aqui nós vemos uma aplicação que para nós hoje deveria ser a chave, né, para a nossa esperança. Daniel orou, Daniel juntou seus amigos e eles oraram. Eles intercederam, eles clamaram. Imagino que eles passaram a madrugada orando. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Ele está baseado no meu pensamento, na minha acomodação do que Deus quer para a minha vida, ou eu tenho clamado e tenho orado de fato e pedido a Deus em oração que Ele me guie, me transforme? A oração move montanhas, a oração, né, tem poder. Deus está pronto para derramar as suas bênçãos lá do céu para cada um de nós, se nós apenas pudéssemos fechar os olhos e em confiança pedirmos para Ele se revelar para nós e revelar o futuro para nós. A oração influencia mentes e corações e toca o coração das autoridades. Vejam como Deus estava operando, intercedendo pelo rei, e Deus concedeu tempo para Daniel interceder. É interessante, né? Qual vai ser a diferença entre as reações dos falsos profetas e dos verdadeiros nos últimos dias? Eu quero mostrar aqui bem rapidamente para vocês, eu vou compartilhar minha tela. Porque Daniel e seus amigos, eles reagiram de forma diferente. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Johan. Ok, obrigado. Muito bem. Vejam como eles reagem de forma tão diferente. Vejam do lado esquerdo os falsos profetas, profetas com minúsculo, e do lado direito os verdadeiros profetas, né, com maiúsculo. Uns reagem com desespero, mentiras, adulações, né, especulações.
Eles amaciam o ego daqueles que os ameaçam, eles consultam a si mesmos, eles tentam consultar os deuses, consultam os espíritos, eles olham para dentro de si, eles não veem nenhuma resposta. E como Deus trabalha com os verdadeiros profetas. São prudentes, conhecem a verdade, a palavra de Deus, eles reconhecem que nada pode proceder deles, eles são transparentes, honestos, eles são humildes, eles consultam em oração a Deus, pedem a unção do Espírito Santo e eles têm os frutos do Espírito Santo. Vejam qual a diferença, né? Como será nos últimos dias, da mesma maneira. Aqueles que hoje estão enganando o mundo com as suas mentiras, né? Inclusive no âmbito da religião, e como Deus vai desenmascarar esses homens. Avancemos para o nosso estudo, nós estamos quase chegando ao fim, tá bom? Versículo 19 e 20. Então foi revelado o mistério a Daniel. Deus respondeu à visão? Deus respondeu à oração de Daniel? Sim. Falou Daniel. Então, o que Daniel disse? Louvado seja Deus. E ele louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus da eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Deus foi fiel com seu servo e ele respondeu o sonho. Versículo 21 e 22. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Versículo 23 e 24, que parece que é uma oração cantada, né? As palavras de Daniel. Imagine que junto com seus amigos eles proferiram essas palavras. Ó Deus dos meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste, ele está se referindo ao capítulo 1, né? Foi um milagre eu ter me tornado 10 vezes mais sábio do que os meus companheiros, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios. Olha, um filho de Deus salvando, intercedendo os seus inimigos. Não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Interessante que aqui nós podemos ainda falar a respeito da atitude de Nabucodonosor. Por que Nabucodonosor consultou primeiro os fanfarrões? Por que Daniel não foi o primeiro a ser consultado? Você já se fez essa pergunta? Se Nabucodonosor observou que Daniel era 10 vezes mais douto, inteligente e capaz, por que Nabucodonosor foi consultar primeiro os mentirosos, os falastrões? Isso fala a respeito de qual a atitude dos que ainda não conhecem a Deus nos últimos dias. Eles vão por interesse, né? Eles não vão com a sinceridade, ou até mesmo eles se esquecem as lições que Deus ensinou no passado. Já aconteceu isso com você? Você viu no passado, aprendeu uma lição e você viu que se fosse acontecer novamente, você tomaria a atitude certa. Aí você vai lá e você se esquece, você tomou uma atitude errada. Os magos, nesse caso, eles deveriam ter sido os últimos, mas vejam que há um propósito, mesmo com as falhas humanas, né? Através dos caminhos tortos, a graça de Deus endireita e coloca em evidência os filhos de Deus para colocá-los como uma luz para iluminar o mundo.
Deus queria desenmascarar esses mentirosos diante do rei. Eles reconheceram sua incompetência e eles saíram envergonhados. Envergonhados. Daniel capítulo 2, 25 e 26. Estamos terminando o nosso estudo. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse-lhe, cujo nome era Belsazar. Ou seja, imaginem como eles tratavam, né? Um dos escravos de Israel, aquela nação que sucumbiu, né? Eles sempre faziam menção de que tinham submetido a nação de Israel. E ainda eles fazem questão de dizer, não é Daniel, o nome dele é Belsazar, né? O significado está vinculado a uma divindade da Babilônia. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? A pergunta de Nabucodonosor. Percebam qual é a resposta de Daniel, que maravilhoso. Respondeu Daniel na presença do rei, 27 e 28, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Você não acha que Daniel aqui foi tentado a assumir o protagonismo e dizer: eu detenho o conhecimento do futuro, Deus me escolheu porque eu sou mais dedicado que os meus amigos, Deus me deu esse dom porque eu sou um menino prodígio, eu sou especial. Você acha que Daniel teve nos seus pensamentos a tentação da presunção? Ellen White comenta de que ele foi tentado a pecar e a colocar o seu orgulho e a sua vaidade em primeiro lugar naquele momento em que Nabucodonosor entrevistou Daniel. E ele, em humildade de coração, reconheceu de que nada provinha dele, era tudo dom de Deus. O que ele disse? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Olha como Deus usa seu filho. Ele está dizendo assim: olha, pouco antes de você dormir, você estava pensando nisso, 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 naquilo. Então, com esses pensamentos, você se deitou e você teve o seguinte sonho. Será que você e eu atribuímos o conhecimento que nós temos, seja da conhecimento secular ou até mesmo da igreja, à nossa capacidade, ou nós reconhecemos de que tudo provém de Deus? Perceba de que os falsos profetas, já que eles não passaram pelo sofrimento, pela decisão, eles continuam com os hábitos, né, infringindo princípios de saúde bíblicos, eles não entendem a jornada e então eles se acham os detentores do conhecimento e das adivinhações. Os filhos de Deus reconhecerão que tudo provém de Deus. Qual tem sido o nosso pensamento? Ellen White também diz de que nos últimos dias nós seremos tentados com o pecado da presunção. Qual é esse pecado? Eu achar que poderei ser perdoado daquilo que negligentemente eu não deixo de fazer. Você já ouviu falar da graça barata? Quando eu acho que Deus me perdoa tudo, e isso é uma verdade bíblica, Deus pode me perdoar de tudo, mas quando eu acho que Deus pode me perdoar de algo que eu sei que é errado, e eu faço do mesmo jeito, da mesma maneira, e negligentemente, mesmo sabendo eu faço isso errado, eu penso, não, é só mais uma vez, Deus vai me perdoar, Ele é bom, Ele é amoroso, nós estamos tornando a graça barata. A graça custou o sangue de Jesus. E se nós fizermos isso,
nós estaremos matando um pouco da consciência e daquilo que resta ao nosso cérebro relacionado ao arrependimento. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nos últimos dias, percebam essas palavras, nos últimos dias, os filhos de Deus serão tentados a presumirem que Deus vai passar a mão na cabecinha deles e falar: filho, eu te amo tanto, que você mesmo fazendo coisinhas erradas, mentirinhas brancas, eu sei que você trabalhava na igreja, eu sei que você dava estudo bíblico, eu sei que você fazia tal coisa por mim, não se preocupe, eu apago esses pecadinhos, pecadões, e já que você fazia tudo isso em meu nome, então você está perdoado. E presunção quando eu acho que Deus vai fazer algo por mim baseado na minha interpretação do caráter dele. Ele é perdoador, ele é amoroso, mas ele é justo. Ele é justo. Queridos, se tem uma lição, uma das mais importantes que Daniel 2 fala ao meu coração, é que eu preciso estar em comunhão com Deus para reconhecer o pecado da presunção na minha vida. Vocês sabiam que Jesus também foi tentado a ter o pecado da presunção? Lembra-se no deserto, quando Satanás disse para ele: se tu és o filho de Deus. Ele era ou não era filho de Deus? Era. Bastava ele apenas reconhecer e dizer sim, que ele teria caído no pecado da presunção. Ele tinha que dizer: não consigo nada senão pelo poder do meu Pai. E ele venceu. E os filhos de Deus nos últimos dias vencerão. Eu pergunto para você, como Deus poderia trabalhar meu orgulho, que está totalmente vinculado com a presunção, se eu não passo pelo sofrimento antes? Por isso que eu louvo a Deus, se hoje eu sofro, ou se eu vier a sofrer. Porque talvez seja uma das maneiras que Deus encontrou para me resgatar. Eu sei que vocês estão passando talvez por algumas lutas, e isso faz com que você questione o caráter de Deus e a sua justiça. Mas perceba o que Daniel está dizendo para nós hoje. Filho, eu te conheço a tal ponto que você vai precisar sofrer para que eu consiga jogar o seu orgulho lá para baixo, para que então você possa ser um instrumento meu. É ou não é um assunto de salvação quando nós estudamos as profecias? E nós terminamos o estudo com o versículo 39, versículo 29 e 30. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. E nós concluímos com um apelo, um chamado para cada um de nós. Você aceita se colocar nas mãos de Deus e, embora Ele te leve pelo vale da sombra da morte e Ele te leve a momentos de dificuldade, você aceitaria se decidir não se contaminar com a Babilônia dos nossos dias? Perceba que Deus vai te usar e vai te colocar sob ameaça de morte nos últimos dias. Porém, esse será um motivo para que a luz possa resplandecer com maior intensidade. Nós não estamos estudando o sonho, nós não estamos dando a interpretação e nós não estamos falando do futuro ainda. Semana que vem, nós poderemos estudar com mais calma, mais detalhes, mas eu senti no meu coração que a gente precisava dividir esse estudo um pouquinho mais para entendermos as aplicações do passado e como isso se conecta com os nossos dias. Vejam como Deus é maravilhoso. Ele esconde nas histórias do passado tantas lições para a sua e para a minha vida. Que você e eu possamos entregar nosso coração a Deus e que Ele possa nos conduzir pelos lugares que Ele achar necessário para nos preparar para o reino dos céus. E para que Amém. nós possamos iluminar esse mundo que perece
da verdade e da luz. Que Deus nos Amém. abençoe para que você e eu estejamos no grupo em que representará Enoque, Elias e, por que não, Daniel. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Nós vamos terminar a gravação. E um forte abraço até segunda-feira, 19h30.